Meus amores, que delícia estar aqui com vocês com este programa maravilhoso, O Novo Feminino. Hoje eu estou com um convidado muito especial, Adrian Ilave. Ele é arqueomodista e eu tive o prazer de conhecê-lo em Goiás. Foi maravilhoso, não foi? Seja Foi. muito bem-vindo, querido. Muito Que obrigado, Renata. prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou muito contente. Muito Aliás, bom. muito contente também de ter nos conhecido lá nessa cidade maravilhosa. Exatamente. Num evento tão importante também da moda, né? Exato, um evento maravilhoso, e eu sempre falo que essa conexão é tão boa, eu gosto tanto disso, né? As oportunidades, o portal que se abre e a gente aceita, como eu aceitei estar lá, não sou da moda. Olha só, hoje você está aqui por conta desses encontros Isso, sobre oportunidades. É exatamente. maravilhoso Isso isso, mesmo. né? Ah, você já também faz parte da moda, né? Você é Ah, uma mulher faço estilosíssima, nada, faço uma nada. mulher empoderada, cheia de moda, Ah, bonita. não, eu falo que, para mim, eu sei que a moda é maravilhosa, mas para mim, eu sou tão conectada com quem é você, com quem, o que você faz, o que você representa, o que você pensa, que eu acho que isso tudo compõe também a moda, né? Mas para a gente poder começar, que eu não entendo nada de moda, eu vou começar do começo, Perfeito. tá? Com a pergunta que eu sempre abro este programa. Quem é você, Adrian? Obrigado pela pergunta. Eu sempre falo que quem sou eu? Eu sou um mensageiro. Eu me sinto um mensageiro dos meus ancestrais, Uau! com uma missão que é trazer de volta, através da arqueomoda, todo aquele estilo de vida pré-colombiano, ou seja, antes da chegada dos europeus, ao mundo contemporâneo, respeitando sempre a sua essência. Isso que eu sou. Eu sou um mensageiro, Um mensageiro. mais do que um arqueomodista, mais do que um historiador. Eu me sinto mais um mensageiro. Bom, o mensageiro é profundo isso, e este mensageiro, eu quero que você conte esse início. Eu adoro histórias, eu quero que você volte para o menino, Adrian. No momento em que você lembra, tem a lembrança, né? De você, não sei se é com 5, se é com 7, se é com 8 anos. Se este homem hoje tem uma correlação, você consegue fazer uma relação dessa tua versão tua menino para a versão atual? Consigo, sim, porque tem tudo a ver. A pergunta é Hum, muito boa, já que esse caminho de alguma maneira, de mensageiro dos ancestrais, mas também não é um ego, é um papel que eu sinto que eu tenho aqui nesta vida, né? Um contratado, né? Mais do que curtir a vida à toa. Eh, eu comecei a amar a cultura dos meus ancestrais por causa da minha avó. A minha avó, quando eu tinha uns 3 anos de idade, ela me contava histórias dos ancestrais, porque ela era de Cusco, a capital dos Incas. sim. Então, umas 4 da tarde, ela botava uns biscoitinhos, uma coisinha na cama, para eu comer enquanto ela me contava e narrava histórias. Uau! História dos ancestrais, histórias de terror, histórias de. Mas sempre tinha, ao final das contas, uma mensagem. Foi Aí te encantando. Sim, aí quando passou o tempo e eu teve que ir embora da casa da minha avó, a minha mãe casou com meu padrasto e fomos morar na costa norte do Peru, que é uma região semelhante a Fortaleza, Uhum. aqui do Brasil. Aí a minha mãe continuou me narrando histórias através de livros, mas ela contava já histórias coloniais, porque a minha mãe gostava mais dessa parte da história colonial. Enquanto a gente curtia essas histórias, a gente tinha o terrorismo também no Peru. Sim. Porque nós sofremos um terrorismo muito forte. Então, às vezes, 6 da tarde, algum carro-bomba explodia alguma torre de luz e Uau. ficávamos sem luz. Ela acendia a vela e começava os contos. Você tem, bom, isso tá vivo dentro de ti, essa lembrança. Você, na época, você consegue tentar voltar lá, você sentia medo? Claro, medo da o que iria acontecer.
Porque é um medo que não só é meu, é coletivo, né? Sim, De uma nação completa. Eu sim. passei até simulacro de ataque de guerra, porque a gente teve guerra contra o Equador. Então a gente teve simulacros de ataque de guerra, onde todo mundo desliga as luzes da cidade. A gente vê flyers da guerra. A gente passou o fenômeno del Niño, passei um fenômeno del Niño, tipo o que está acontecendo lá no sul. A gente passou porque lá é que a origem é lá, Sim. é no Mar do Pacífico. Então eu nasci nessa toda essa área de histórias e catástrofes, né? Uma vez falava com a minha psicoanalista e eu falava por que que eu falo tanta coisa catastrófica, porque eu achei que os brasileiros ficavam meio constrangidos com as histórias e ela falou assim, você veio de um país catastrófico, Exato, que não exato. só além da geografia, a história do teu país já é forte, E esses né? registros que são pesados, são fortes, marcantes, eles estão aí dentro. Você Estão falou, dentro. minha psica... você precisou trabalhar também muitas questões internas, Sim. eu imagino. Sim? Sim, isso a gente, por exemplo, nos Andes, a gente mora com um pé na rua, porque pode ter um tremor, um terremoto, um tsunami, pode ter uma coisa que a geografia decida fazer naquele dia sem avisar, Uau! Como é né? viver assim? Então, Gente! a gente quando vê as coisas que aconteceram no sul, para a gente A minha família tá no sul, né? eu sei que tua família está no sul, mas a gente passa É isso muito difícil. continuamente no nosso território. Então, nós, apesar disso, nem sempre estamos preparados, Sim. mas temos consciência que amanhã o mundo pode E de acabar. recomeçar o tempo todo. Sim, as cidades são destruídas e a gente volta a reconstruí-las. Mas também tem muito a ver também com a sabedoria ancestral, né? Que nossos ancestrais já retratavam os problemas, tipo as pandemias, os desastres naturais, já nos murais, nas cerâmicas. E todas essas histórias a gente transmite de um para outro. E são essas histórias que chegaram em mim através da minha avó e que me fizeram hoje quem sou. Que incrível. Olha a participação aí da tua avó, da tua mãe, que compõe este profissional, que fala de arqueomoda. É novo este termo para mim, não sei se você trouxe isso, se é uma coisa comum. Como eu não sou da área, né? Uhum. Existem muitos profissionais como você ou não? Ainda Você tem o não. teu diferencial, esse é o teu diferencial. Eu precisava criar arqueomoda. Por quê? O que acontece? Com toda essa bagagem que eu tinha, eh, da minha avó, da minha mãe, da minha tia também, uma tia que ela dançava também, e dançava danças típicas peruanas e ela me levava para os ensaios quando eu tinha 4 anos de idade. Isso daí foi se juntando. E quando eu cresci, eu comecei a trabalhar com arqueólogos. Eu, às vezes, não ia para a escola. Mentia que ia para a escola e eu ia para as pirâmides com os arqueólogos para ajudá-los a fazer escavações arqueológicas. Porque era o que eu mais amava. Eu nunca gostei da escola. Então, quando eu saí da escola, era para eu estudar arqueologia. Só que eu também sabia desenhar. Eu ganhei um concurso na China, primeiro lugar no mundo, Que medalha lindo. de ouro, etc. E muitos concursos já ganhos de pintura. Era uma confusão. Eu não sabia estudar nas Belas Artes ou estudar arqueologia na Universidade de São Marcos de Lima. Aí o que aconteceu? Eu decidi estudar nas Belas Artes porque a arqueologia acabava sendo uma ciência muito fria. Ela não abraçava a parte espiritual que eu precisava, que eu enxergava nas peças arqueológicas. E eles não, eles te proíbem pensar nisso. Você tem que ser pragmático, prático Sim. dentro da arqueologia. Aí eu estudei nas Belas Artes. Quando estudei nas Belas Artes, eu era chamado de artesão pelos artistas, porque eles falavam que o que eu fazia, tudo inspirado no mundo Inca e pré-Inca, não era arte, era artesanato. E quando eu estudava com os artesãos cerâmica ou coisas Sim. tradicionais, eles me chamavam de artista. Aí você pensa, o que que eu sou? Quem sou eu? Quem eu. Olha Quem a eu sou, né? confusão. Né? Era muito complicado. Com o passar do tempo, eu comecei a fazer design interiores muitos anos, 14 anos, até que cheguei no Brasil
E aqui no Brasil foi que criei o termo, acunhei o termo arqueomoda, porque juntava da arqueologia, que sempre foi a minha paixão e que também significa antigo, e Sim, moda, que não só inclui a roupa, moda é tudo. perfeito. Moda é indumentária, jeito de falar, religião, arquitetura, engenharia, todo o que envolve um determinado tempo numa sociedade. Então eu falei, eu faço isso. Então eu vou juntar arqueo mais moda, arqueomoda. Né? Incrível. Aí comecei já a promover a arqueomoda, já está se falando da arqueomoda na América Latina e no Brasil. Bom, Brasil, América Latina, né? Vamos Sim, falar da Hispanoamérica sim. e o Brasil. E já está se falando por causa justamente desses congressos, essas eventos de moda, como que a gente teve em Goiás com a Sim, lá Bárbara, em né? Goiás você foi até a É, faculdade. convidado Você... pela Bárbara, né? Sim, Então, maravilhosa. e aí a gente promoveu a Arqueomoda por primeira vez num estado fora de São Paulo. E agora está se promovendo também em outros Então estados você faz da América palestras Latina. em outros estados. E no Peru, e agora online no Equador, na Bolívia, Que em países, na incrível. Espanha já, E Estados Unidos. desfiles, eu vou pedir para o Lucas colocar aqui, querido. Você coloca o Instagram deste maravilhoso aqui para a gente poder contar e Esse é o entender primeiro. um pouquinho. Oi? É o primeiro, pode O botar. primeiro aqui Esse daí. foi um desfile. Esse foi o desfile que a gente fez para a Tudo, Brasil tudo Eco Fashion Week. você É, criou? eu que criei tudo baseado na Arqueomoda. A Arqueomoda criou esse tipo de projetos. Então, foi um desfile, o primeiro desfile de moda Inca e pré-Inca na história da moda, Renata. E Nossa, foi que feita no Brasil. incrível! Foi feita no Brasil e desfilaram 14 culturas dos 6.000 anos de moda andina que teve no nosso Olha que continente. incrível! Então, é, Nossa, maravilhoso, né? o Brasil Eco Fashion Week, né, criado pela Ana Sudano, eh, foi que eh, a- deram essa abertura para poder fazer desfilar por primeira vez. Quando você olha, aqui eu sou psicóloga, você sabe que eu preciso, eu tô olhando aqui, eu tô sentindo a emoção, né, de estar, tô me colocando no teu lugar. É, Então, gostoso. esse menino lá que contava, né, a avó contava a história, imagina só, olhar para isso, porque é um evento grandioso, diferente, o E primeiro, imagina, ah, você, o que que você sente quando você olha? esse daqui é muito interessante. Foi dia 8 de dezembro. Ah, 2 dias antes, ela faleceu. a tua avó? A minha avó, a que me ensinou tudo isso. É por isso Nossa, você que, estava muito emocionado, sim, eu não então. consegui viajar para o velório. Foi o único Nossa. familiar que não viajou para o velório. E era o neto que ela mais. Não, mas você, olha, Mas aí no final, da fila final do desfile, eu saio com a fotografia dela e eu. ai, que Foi uma lindo! homenagem, eu Como dediquei chamava a tua avó? Luz. 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 Você deu um grande presente para ela, querido. Dei um grande presente para ela. Isso foi homenageado, inclusive, dentro da. Dedicado a Luz Salas Urquizo, avó do diretor criativo da Granila Inca, né? Que faz parte da. E esse desfile foi dedicado à Dedicado a morte. Luz Salas Urquizo. E também dedicado à morte. Uau, Porque no Brasil o forte. pessoal não gosta de falar da morte. É verdade. Tem medo de falar da morte, mas esse Sim. desfile foi inspirado numa lenda. Uma Hum. lenda pré-inca. Onde falam do equilíbrio da morte e da eternidade. Não, pensa, peraí, a tua avó faleceu 2 dias antes, mas isso não foi construído antes e o tema também era para É, falar de morte. foi Olha que, sincronicidade da vida. uau! Foi sincronicidade. Eu não sabia que ele ia falecer. Mas é engraçado porque a história é assim. Conta que há milhares de anos atrás, os homens nunca morriam. Nos Andes. Estamos falando da história dos Andes. Sim. No Peru. Não morria ninguém. As pessoas faleciam. Aos 5 dias, as pessoas velavam o corpo. E aos 5 dias, a alma voltava a procurar o corpo, incorporava no corpo e voltava a viver para a Hum, eternidade. tá. O que aconteceu? Começou a ter muita gente eterna. E o mundo começou a ficar lotado. As pessoas caíam pelas, das casas, das montanhas, porque era muita gente.
Então, não tinha um equilíbrio. Aí, um belo dia, um morto, uma alma, esqueceu de voltar ao quinto dia, porque eram 5 dias. Ele voltou ao sexto dia. E a mulher dele estava muito, muito nervosa. Tão nervosa que lançou um caroço de milho na alma dele. E ele, assustado, ele fugiu como uma mosca, se convirtiu numa mosca, que a gente chama hoje da mosca da tiririnca, que é uma mosca da morte. É uma mosca verde Nossa, com que já azul. tô com medo dessa história. É uma mosca, é uma Ah, mosca azul com verde e vermelho que representa a maquiagem dos modelos. Você vai ver a maquiagem dos modelos. Os modelos têm a maquiagem da mosca da morte. nossa, mas isso não é pesado? Não é pesado, Não é porque pesado? Eu tô achando, porque tô sentindo que é pesado, a não é? partir daquele dia, Ah. todas as pessoas começaram a falecer e o mundo se equilibrou, porque estava muito lotado de Hum. gente. Então, essa era uma homenagem e o primeiro modelo que sai, que é um cerno com uma touca na cabeça, representa os fardos funerários, o morto que está Esse? renascendo das cinzas para trazer o resto dos ancestrais na passarela. Eles representam cada um ancestral de cada cultura, que supostamente reviveram para o mundo contemporâneo. E você contou toda essa história, as Todo isso se pessoas que conta. estavam ali, elas tinham acesso à história, porque precisa linkar isso, porque a gente olha o desfile que você tinha me mostrado lá Sim, em Goiás, e eu não sabia desse detalhe. Olha como isso tudo muda, né? Você dá um novo significado, porque tem sim. um Na significado. verdade, o significado segue igual, só que a gente tenta passá-lo para o mundo contemporâneo igual, com a mesma essência, só que com uma linguagem diferente. Porque o que acontece? Acontece muito em estilistas, designers, artistas, que quando eles querem modernizar as culturas antigas, viram uma questão tão comercial e tão ocidentalizada que, não, que perde a essência. A Entendi. arqueomoda serve para trazer aquela coisa antiga sem que ela perca a essência. Uau. Por isso que as roupas não têm calças, se você vê, porque não existiam calças naquela época. As roupas são, os cortes de roupa, das toucas, dos turbantes, todo é igual como era antes. O que muda é o material PET, sustentável, as coisas modernas, os Você modelos. pinta tudo? Tudo à mão. É Ah, tudo, tudo à mão? tudo à mão. As pinturas, os desenhos, tudo pintado à mão, costurado à mão. Né? Então, Uau, e assim, aqui no Brasil, como é a aceitação? Como é visto essa moda? Como é apreciado? Né? Porque é lindo, tem toda uma história, mas como é isso? é bom, tenho Como reações você assim como a consegue. sua que você teve com a questão da morte. É, não, Pessoas como, mas quando vem na passarela, vem a morte de outra forma. Deixa eu te falar esse detalhe. A minha avó, ela começou a entrar em coma ah, 5 dias antes do desfile. E ela faleceu ao quinto dia do desfile. nossa, conforme conta a história, a Ela lenda. fez o desfile. Ela quis fazer o desfile, se homenagear a si própria, né? Nossa, ela Ela, sabia ela não que sabia que teria ela esse estava, desfile? não, ela Não? estava inconsciente aí há muito tempo, né? Mas as pessoas no Brasil, elas realmente ficam surpresas com toda a história da moda dos Andes, porque não sabem que existiu 6.000 anos de moda. E eu sempre falo, esses 6.000 anos de moda não são só do Peru, são da Argentina, são do Chile, da Bolívia, do Equador e do Brasil, porque é a história do continente. A história do continente antes da concepção dos nossos países que foram feitos há 500 anos. O Brasil foi feito há 500 anos, Peru também foi feito há 500 anos, como países ocidentais. Sim. Antes disso, não existiam esses países, existiam milhares de povos que cresciam em impérios e que deixaram muito legado nas nossas terras, né? Muito interessante. Lucas, vamos ver mais, desce um pouquinho. Arqueomoda, existe moda andina, Essas são as palestras, incas espanhóis. são as palestras que se oferecem no Senac também. Interessante.
Não entendo nada de moda, nada. Eu acho incrível. E eu sempre fico imaginando, e é bom quando a gente não entende, porque você fica na expectativa aqui, né, de Sim. imaginar como as pessoas percebem isso. Ó, isso aqui foi lá em Goiânia, É, foi com Goiás. uma famosa ali. Ah, uma famosa aqui do lado, né? Olha ali. Verdade, A ó, Bárbara. o Jean. Ele tá em Cannes, né? O, o Cris. Foi muito A legal essa Cris. mesa, né? Sim. Foi muito incrível. Sim, você pode entrar na Cump também para vocês verem Aqui, desce um pouquinho, Lucas. Aqui, esse aí é um videozinho? sem vídeo. Aí eu tô criando, né, os tecidos. Os tecidos têm a particularidade de que todos os tecidos... Gente, que trabalho que deve dar! Uau! Sim, dá muito trabalho. Os tecidos são pintados com técnicas ancestrais também. E tem todo um processo espiritual na criação, na concepção de cada um, porque nós pensamos que os tecidos têm vida. Então você não pode fazer um Uma peça de upcycling. roupa não é uma peça de Não, roupa. é um ser que entra em você e te dá uma personalidade. A roupa te dá personalidade na moda andina, porque ela tem um kamaken, que é um ânimo. É diferente no conceito atual, que nós falamos, não, não, eu dou a personalidade para a roupa, né? Tudo bem. Mas na moda andina é toda a inversa. A Todo roupa compõe você. compõe você. Ela te dá essa identidade. As cores primárias são as secundárias são as primárias. O Uau! conceito de criação vem de filhos para pai, não de pai para filho. Tem muito Só um conceitos, pouquinho. né? Você pintou aqui, jogou a tinta aqui. Olha eu, porque, né? E aí tem que esperar secar para não borrar. Depende, tem pinturas que são mais Eu já tô rápidas. imaginando que eu ia borrar, e quando borra, o que que faz? Uau, que lindo! Parabéns, é muito lindo. É muito É artesanal. muito artesanal, é peça por peça e as peças do desfile foram feitas Como também. você se inspira? Tudo bem que conta sempre uma história, mas vamos pensar em moda, tendências, não tem muito essa coisa de tendência. Mas como você se inspira para uma coleção? Para uma coleção, minha avó, Ó, sua avó. sim, Que linda! E é uma mulher ela é forte. super forte. Olha o semblante dela. Faleceu aos 96 anos. 96? Ela era de Cusco, tá com a roupa aí típica de Cusco. Ela, né? E Como ela, você se inspira, Adrian? como me inspiro? Na verdade, eu me inspiro através de histórias. Eu sei, eu para ler, para criar tudo aquilo que você viu, eu preciso ler. Por isso que eu sempre falo para os estilistas, os criadores em geral, quem quiser fazer alguma coisa na vida, tem que ler. Sim. Se vocês não leem, vocês não se nutrem, não nutrem a alma, nem e a motivação e a inspiração vêm das leituras. Leituras que te façam crescer, leituras que criem, ajudem a criar teu trabalho. Então, todas as leituras que eu tenho, os livros da história andina do século XV, XVI, das descobertas arqueológicas que os arqueólogos estão fazendo, eu abro, leio os PDFs, os livros e me inspiro. E quando começo a ler, começo a viajar, imaginar e a criar baseado na realidade também. Porque não posso imaginar um traje quando não existe. Mas você vai ter que contar a história daquela peça que você está Eu conto a criando. história que está escrita no livro, só que eu preciso dar um make-up a essa história para ser legível no mundo contemporâneo, porque Gente, eu estou imaginando assim, e a pessoa que conhece o que tu conhece, tá? Vamos lá. Se ela olhar a peça de roupa, ela vai conseguir identificar, que nem você falou, aqui tem a mosca, não sei das quantas, né? A pessoa que conhece, que é conhecedora dessa moda, aham, né? Da cultura, uhum, dessa história toda andina, quando ela olha esse símbolo aqui esse vestido, dessa aham. roupa, ela consegue saber o que que é? Muita gente conhece. Sim, Jura? conhecem, já são. É que assim, nos nossos países andinos, a gente vive isso com o cotidiano. Por exemplo, Lima, você lembra de Lima? Sim, sim, Lima, desculpa, Lima é uma cidade moderna como São Paulo, só que tem pirâmides espalhadas. Não é assim? Tem sim, pirâmides espalhadas sim, de diversos períodos. Tem pirâmides até de 6.000 anos atrás, na sim, própria cidade de sim. Lima. E essas pirâmides têm museus, ou às vezes tem murais que têm esses desenhos. Então a gente vive com isso cotidianamente, misturado com toda a nossa cultura ocidental.
Sim. Então, para as pessoas peruanas, sim. Brasileiros que conhecem também. E esse, sim, tem muita simbologia que também é igual até o México. Porque houve, de alguma maneira, um provável contato entre esses povos, né? Que interessante. Como eu te falei, eu estive em Cusco, Machu Picchu, mas olha que interessante, porque assim, eu não fui para este lado, entende? Eu não tive a oportunidade de conhecer essa história. Tem muita história lá, Tem muita muita história. história. Sim, Mas essa história da moda era para te conhecer, tá vendo? sim, Era para te poder exatamente. te conhecer. E é interessante isso, porque eu sou apaixonada por histórias. Porque quem é você hoje é isso, é a composição de todas essas lembranças e todos esses registros que estão dentro de Sim, você, sim. né? E o teu lado profissional, você conseguiu trazer toda a tua história de vida, da tua cultura e você ama o que você faz, não tem como não amar. Tem que amar o que você faz. Senão Exatamente. você está atuando mecanicamente e vivendo à toa, né? Como que você está divulgando o teu trabalho, né? Eu já sei que é nas redes sociais, mas tem vídeo no TikTok, que eu sei que você está fazendo também. Sim. Que mais que você vem fazendo? Bom, também venho fazendo vídeos de moda, da história da moda em Sim, geral. Como que eu promovo? Através de vídeos informativos. Eu gosto muito de ensinar as pessoas. Porque se você cria um negócio que não existe, você precisa criar um estilo de vida também, que eu suporte. Eu não sim, posso criar uma coisa que não tem um suporte. Ou seja, uma perfeito. tribo. A tribo de gente. Tem tribos para todo lado. Tem tribo das pessoas que gostam de sertanejo. Tem tribo de gente que Sim, gosta de rock. E para esse mundo, cada tribo da música tem uma roupa e uma moda sim. particular. As pessoas que vão no sertanejo têm uma moda, Um um estilo. estilo característico. Os que vão para o rock, o samba, tem um estilo. Então, a arqueomoda precisa ter um estilo, mas isso através da informação. E essa informação que eu boto nas pessoas é uma informação real para que eles se motivem também a fazer outras pessoas mais marcas, porque a marca da minha marca não é minha marca, né? É uma marca dos meus ancestrais. E assim, é uma referência para que outros se motivem a fazer mais marcas Sim, para que isso se espalhe pelo mundo, né? perfeito, Então, esse é o perfeito. jeito meu de fazer De divulgar o teu marketing. trabalho. Exato. Marketing, Fala dos teus sonhos. Que meus que você sonhos. planeja fazer? Ou isso para você que tem essa questão, né, da cultural, é diferente? Você fica mais conectado com o agora ou não? Você tem planos, sim? Você projeta, sim? Como é isso para você? Você é mais daquela cultura, eu vivo hoje ou não? Não, não posso Não, viver não hoje tem assim. como. Mas Não, tem pessoas que vivem assim, vivem né? hoje o tempo. Muita Sim, gente. Eu acho que sim, a grande maioria do ser humano faz isso. Eu acho que eu comecei a levar a vida a sério através de vários sucessos na minha vida, não, pessoais, sim, que já vem com o percorrido do tempo. Mas eu acho que sonhos tenho muitos, são sonhos. Para mim, os sonhos são coisas mais pessoais, tipo, sim, quero viajar, por exemplo, para o México, quero ver as pirâmides mexicanas. Esse é um sim, sonho. eh, Talvez tenha um apartamento maior, sim. só que eu me mexo mais por propósitos. E os propósitos estão dentro da CUMP, dentro do trabalho que eu faço, Que porque para mim é lindo. uma missão, meu trabalho, um propósito. Eu não posso desistir dele porque, primeiro, é meu estilo de vida, é o que me mexe todo dia, me faz É o acordar que às te 6:30 da move. manhã para ler, postar, criar, porque eu sinto uma responsabilidade. Perfeito. Eu sinto que todo dia está me batendo milhares de ancestrais, falando: Ó, eu tenho aqui uma coisa que você poderia fazer para todo mundo me lembrar. Né? Que Então, são muitos interessante isso. ancestrais e tem pouca gente que se dedica a isso. E- Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, você responde se você quiser, mas eu estou imaginando, existe essa conexão tua com os ancestrais? Sim? Sim, Sim? existe, sim. Uau, como é isso? Existe sim. Bom, eu tenho uma religião, a minha Uhum, religião é o wakanismo, que vem do waka. Waka é o oráculo na nossa religião ancestral. É uma religião de mais de 10.000 anos.
é tão antiga quanto a budista ou a Veda tibetana, né? Waka. Waka. Waka significa oráculo, sagrado. Sagrado. Waka pode ser muita coisa que se manifesta através de uma voz ou através de um sonho. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa especial. Pessoas com diferenças físicas também são consideradas sagradas, Uau. né? Estamos falando de há muito tempo atrás, porque já a cultura andina teve transformações que não correspondem a esses tipos de preceitos. Então, essa conexão que eu tenho com eles é através do wakanismo. Então, são através de sonhos, mensagens, coincidências, através de Intuição. não, e também falas diretas com eles, né? Através das consultas que a gente tem dentro nas montanhas sagradas lá no Peru. Temos sacerdotes chamados Huacacamayos, que são os oficiais ou encarregados dos Huacas, que eles te fazem falar com os ancestrais. Então Que você recebe interessante isso. essas mensagens Eu acho deles, né? incrível, não é? Então tem Tem isso, tanta coisa tem nesse muita mundo para a coisa. gente poder conhecer. Por isso que eu amo ouvir as histórias, que são coisas que a gente não imagina. Exatamente. Então, imagina, já fui lá nessa montanha para ver vocês lá. Deve ser muito interessante isso. Você sabe que eu lembro quando eu estive em Machu Picchu, né? Eu não lembro muito bem de algumas histórias, mas eu lembro porque eu não entendia muito. A mulher falava muito rápido para poder explicar a história. E eu estava mais tirando foto, filmando, olhando detalhes. E eu perdi algumas coisas. Mas ela falou muito sobre o sol, o respeito que tem. Tinha lá em Machu Picchu tinha uma pedra lá, um Sim, ou monumento lá, Intihuatana. que. Como chama? Intihuatana. E tinha o significado do sol, alguma Sim, coisa. sim. O Intihuatana é onde se amarra o sol. É uma pedra que tem Parecia um uma coluna, Ah, e aí o sol bota o horário, né, do sol. Como se- É uma pedra que tem uma coluna, e dependendo da luz do sol, marca o tempo, né? sim, faz Como a é a sombra. sombra. Então, como dá voltas, está se Isso. amarrando o sol, né? Essa é a pedra onde se amarra o sol. Mas o sol, para nós, é um waka, né? Que se transforma e ele passa através da sabedoria. Eu lembro que eu pensei, eu vi o tamanho daquelas pedras, eu falei, como essas pessoas subiram isso, como construíram aquilo. Isso é bem interessante, Eu Renata, que você fiquei, eu fala. fico impressionada. Sempre que eu tô viajando, que eu olho, eu falo, gente, se hoje tem, né, as máquinas e tal, como que essas pessoas faziam no braço isso? Como que, por exemplo, quando você tem algum problema muito forte, você não acorda cedo. Sim, Você faz o que a você força da for onde a gente é. para solucionar o problema. Sim, Eles se mexiam com o mesmo pensamento, com fé e vontade, força e vontade. incrível. Porque é a fé que levantava esses templos e a força e vontade de querer serem eternos, É né? incrível Porque isso. tem prédios como os prédios dos Incas, o prédio dos egípcios, que nem o tempo tira eles. Os Incas tiveram cidades gigantes e 70% foi destruída pelos espanhóis, mas aquele 30% é bastante e continua sendo eterno. Nem os terremotos tiraram as pedras dos Incas. Incrível Então, eu acho que a isso. força de vontade e a fé. E a fé. É. Agora me fala uma coisa, vamos ver você, eu quero ouvir isso de ti, né? Mas algumas pessoas que cultuam essa coisa mais retrô, né? A antiguidade, a história, que você traz muito isso. Hum. Tem um pouco de dificuldade para se adaptar com o hoje, o agora. Como você vê isso? Porque imagina você viajando nos teus livros, cultuando aquela história, vivendo aquilo até para as tuas criações, e aí você de repente olha a moda de hoje e você fala: "Uau, isso tem esse impacto, esse choque ou essa, não, eu não tô vendo isso", porque eu tenho situações que tem coisas que eu olho e falo: "Não, não tô acredito que eu tô vendo isso", né? Como você lida internamente com isso? Você fala A com moda atual, com essas coisas, porque você os desfiles excêntricos. dos desfiles ou da moda mesmo, né, você trabalha com moda. Uhum.
Você lembra do desfile da Balenciaga, que Aham. foi uau, foi agora, né, no início do Sim. ano, final do ano passado, que todo mundo criticou, imprensa e tal. Como você vê isso? É interessante esse ponto de vista, viu, Renata? Se a gente vê Balenciaga, os inícios dele, ele era um homem muito culto e místico. A grande maioria dos estilistas antigos eram muito místicos. Uhum. Até a Coco Chanel, que era tão materialista, Sim. ela tinha o lado místico dela. A própria Elsa Schiaparelli também era muito mística. A Elsa Schiaparelli, por exemplo, era filha de arqueólogo. Uau. Então, ela gostava de histórias. Então, os estilistas antigos gostavam de histórias. O Balenciaga, por exemplo, se ele acordasse hoje, ele desmaia. Porque a roupa que ele fazia tão elegante não tem nada a ver Desmaia. com a roupa. Essa é boa. E eu sempre falo isso, não tem nada a ver. O próprio John Galliano é incrível Sim, sendo John Galliano, mas não tem nada a ver com Dior. Se o Dior sim, acordasse e falasse, nossa, eu nunca faria isso, porque não é a essência do Dior. Às vezes, por questão de marketing ou de luxo ou sim. ganhar dinheiro, mudam a essência. Então, isso para mim é importante entender, porque muitas pessoas já me falaram, para você modernizar por que não moderniza mais suas roupas? E eu falo, o que é moderno para você? É ocidentalizar a roupa? É isso modernizar? Ah, mas bota um blazer. Por quê? Se não existiam os blazers antigamente. Tem gente que faz os blazers já. Para que eu fazer mais blazers? Você vai ser mais um. Não é só por isso, é porque não é o que me corresponde, não é a minha Não missão. é a tua missão, Não é não a é a minha tua missão, é essência. trazer a roupa como era feita, só que a minha modernidade é botar os materiais novos e que a roupa se comporte de acordo ao clima e às necessidades diárias nossas. Quando eu vejo os desfiles incríveis também que tem na Europa, né, que eu gosto muito, por exemplo, a Dolce Gabbana, acho muito legal, a Sabayapti, que é uma marca indiana incrível, eh, eu vejo os desfiles e eu me impressiono como eles amam o passado deles. Eles não perdem a essência deles. Então, quando eu faço a roupa da Cumpi, eu não vejo eu não me comparo com o resto, porque a Cumpi tem a sua própria essência, que é a essência ancestral e milenar. Então, evito me alienar se diz, né, em Sim. português, com outras, a não ser que sejam tendências de materiais, que isso sim me importa muito. Tendência de material, que seja sustentável, que seja PET, ter um novo tecnológico, vou e lá aplico, porque é importante respeitar Uhum. a tua época também. Eu posso morar, tô com um pé no passado e um pé no futuro. E o futuro e o presente, que é a nossa vida de hoje, Sim. é futuro, presente e futuro. Mas o passado, eu continuo pulando no mundo das sombras, porque é o mundo onde eu resgato Onde esse você. Então, conhecimento. para você, não tem essa questão de crítica, esse absurdo. Nossa, não tem esse impacto quando É, você olha. quando Você aceita, você tem respeita. algumas coisas eu não acho interessantes, como Sim. jogar lixo nos modelos, que houve há pouco tempo de uma marca, esqueci o nome, que jogavam lixo nos modelos. Eu Uhum. achei que muitas marcas estão tentando desfilar só para criar experiências, mais do que para criar moda, para serem vistos no mundo Pra inteiro, para chamar chamar a atenção, atenção. do que realmente criar uma moda consciente, né? Interessante É, isso. é o que eu vejo. Eu amei, 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 amei. Prazer imenso Obrigado, conhecer a tua Renata. história. Querido, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, abrisse o teu coração. Você já abriu aqui, já é maravilhoso ouvir essa história, conhecer o teu trabalho. E deixa um recado para as pessoas que estão assistindo a gente, para quem gosta também de história. E por favor, ô Lucas, coloca aqui mais uma vez o Instagram dele. Você aqui que está assistindo a gente, Adrian, E lá a vem Inca. Ilavenca, Aham. tá? Sigam, manda direct para ele. Maravilhoso, amei, amei, amei. Querido, fique à vontade que a câmera é sua. Eu falaria para os brasileiros e os brasileiros também vendo nesse programa tão bonito que não esqueçam do seu passado. O passado, tanto o pessoal quanto o social. Porque esquecer o passado é voltar a repetir as mesmas coisas, os mesmos erros
e significa um atraso para nós. Então, sejam autênticos e respeitem sua história. É isso que eu posso dizer para vocês, né? Que Para todo lindo. o Brasil. Ah, e tinha uma coisinha para você. Eu trouxe Ah, para você da Cumpi. É um jura? Vou ganhar detalhe, é um presente? detalhe pequeno. Ah, É uma das pulseiras da Cumpi, que você olha essa pode. marca aqui, Compi, que é a tua marca. Olha que lindo. Aí, Obrigada, querido. imagina, é um carinho para você. Muito É obrigada. uma pulseira de prata opaca. Pode abrir Uau! e colocar, moldar o seu pulso, né? Olha que Ele tem linda! tem uma waka ali dentro. Tem o quê? Uma waka, um oráculo, um sagrado tem ali que é o águia. Aonde? No Aqui? meio tem a águia. Que A águia, você sabe que é lindo! um ave que Me é. conta essa história que eu já. Ó, tá falando tanto de contexto, eu quero ouvir aqui para eu poder até falar. Me conta essa história. Olha que A, lindo, gente! Olha, amei, muito esse da obrigada. Cump, com carinho. Então, a águia, que nós chamamos de, às vezes, de Waman, ou vários nomes, né? É um ave que está ligado aos mundos do céu e da terra. E é aquele que caça, aquele que traz o sucesso. Então eu trouxe Nossa, para muito você ter mais obrigada. sucesso no seu Olha que programa. lindo, para ajudar cada vez mais Eu pessoas, que só essa é a colo, minha eu só missão. coloquei a mão e tirei e saiu a águia. Então eu falei, é Você para viu que ela. lindo? E o significado que tem tudo a ver com o meu propósito de vida também, Eu que é sei. ajudar contando histórias a resgatar o maior número de pessoas que sofrem, que precisam encontrar o seu lugar no mundo. Muito feliz, muito obrigada. Amei, amei, amei. Querido, muito Eu que obrigada. agradeço. A gente se vê de novo outras vezes aqui para contar mais histórias aqui dessa moda maravilhosa indina, Arqueomoda. E meus amores, a gente fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Curte, comenta, compartilha aqui este incrível Adrian e Lave. Muito obrigado. Obrigada a você, querido. Beijo no coração.